Dragon Ball Z estreou no Brasil em 1999, sendo exibido inicialmente na TV aberta pela Rede Bandeirantes e na TV paga pela Cartoon Network. Em 2001, a TV Globo estreou a saga de Majin Buu dentro do programa Bambu Luar. Misture todas as cores, a mágica está pelo ar. Pitadas de vários sabores, agora imagine o lugar. O sucesso da franquia no Brasil impulsionou pela dublagem e pela exibição dos principais meios de TV da época, tornando-se um fenômeno cultural. O episódio 95 de Dragon Ball Z foi ao ar no Brasil no final de 99, ano em que a série estreou na Cartoon Network e na Band. A icônica transformação de Goku ocorreu durante a exibição da saga Freeza, que estreou naquele período. O episódio 95 é considerado um dos momentos mais marcantes da dublagem brasileira, que inclusive foi feito pelos estúdios Alamo. Embora o episódio tenha sido produzido no Japão em 1991, a chegada ao Brasil ocorreu apenas 8 anos depois. Saudações nerds, eu me chamo Jantes e vai começar mais um Nostalgia Nerd. Hoje a gente vai voltar para um momento que não foi só importante, foi transformador. Um instante em que Goku deixou de ser apenas um herói e virou uma lenda. E para entender o peso disso, a gente precisa voltar bem no passado e entender o que é o Super Saiyajin. A lenda do Super Saiyajin. A lenda é citada pela primeira vez pelo próprio Vegeta ainda no arco dos Saiyajins, quando ele e Nappa chegam à Terra. Vegeta fala com uma mistura de reverência e desespero. É algo que os Saiyajins consideram um mito, quase uma religião. Um guerreiro surge apenas uma vez a cada 1000 anos, com uma força tão absurda que não pode ser medida. E sabe quem mais sabe dessa lenda? Isso mesmo, o Freeza, o mais poderoso do universo, tinha medo desse mito. Medo de verdade. Tanto medo que ele tomou uma decisão brutal. Destruiu o planeta Vegeta inteiro. Eliminou toda a raça Saiyajin, não por ganância, por paranoia, porque um Saiyajin poderia um dia se transformar nessa lenda e ameaçá-lo. E mesmo com tudo isso, o destino conspirou. 3 Saiyajins estavam fora do planeta no momento da explosão: Raditz, Nappa e o próprio Vegeta. E um bebê que tinha sido enviado para a Terra pouco antes, Kakaroto, o filho de Bardock, o que viria a ser Goku. Freeza destruiu o povo de Goku. Ele é o vilão por toda a história. E é exatamente ele quem, após anos depois, vai provocar o despertar da lenda que tanto temia. O arco de Namekusei. Então Freeza, galera, vai até o planeta de Namekusei com um único objetivo: encontrar as esferas de dragão de Namekusei e pedir pela imortalidade. Simples assim. E para isso ele mata o povo do planeta um a um, destrói aldeias inteiras e também usa os seus guerreiros mais fortes no processo, a Ginyu Force ou a Força Ginyu. Eles serão os executores do povo desse planeta. Os guerreiros Z chegam primeiro: Gohan, Kuririn e Bulma. Vegeta também aparece, mas ainda como inimigo, mas com seus próprios planos de pegar as esferas para si. A guerra em Namekusei é uma bagunça de alianças improváveis, traições e batalhas impossíveis. Goku estava na Terra se recuperando de uma doença cardíaca, e por isso só chegou em Namekusei um tempo depois, numa nave de treinamento, se preparando sob gravidades absurdas o caminho inteiro. Quando ele pousa, a situação já está crítica. Freeza já tinha se transformado, mas não uma vez, não 2, 3 vezes, cada forma mais aterrorizante que a anterior. Na forma final, ele é elegante, frio e calculista, e praticamente invencível. Não há raiva nele, só desprezo. E então vem um momento que parte o coração de qualquer fã. Vegeta, o príncipe orgulhoso, o homem que jamais admitiu fraqueza, que passou a série inteira sendo arrogante e brutal, chora. Freeza o perfura com um feixe de energia. Vegeta no chão, agonizando, ele olha para o Goku e faz algo impensável. Ele pede, ele implora. Com lágrimas nos olhos, o príncipe dos Saiyajins suplica
para o homem que lhe chamou de fraco a vida toda. Kakaroto, você é o único que pode derrotá-lo. Por favor, vingue o nosso povo. Vingue os Saiyajins. E então Vegeta morre ali, no chão de Namekusei, com a dignidade destruída e a alma finalmente aberta. Goku enterra o Vegeta com as próprias mãos e promete acabar com tudo. Sim, eu entendo. Você não estava triste com a morte de todos os Saiyajins. Estava humilhado porque esse miserável os manipulou por prazer. Goku vs Freeza antes da transformação. E aqui, galera, chega a parte que acontece o tema do vídeo. A luta entre Goku e Freeza na forma final é épica demais. Freeza 100% do seu poder, feito que ninguém tinha o feito chegar antes. Goku usando o Kaioken, uma técnica que multiplica a energia, mas machuca o corpo. As cenas são brutais, Goku no limite e a nossa sociedade gritava. Mas o Goku tem um trunfo. Ele começa a reunir a Genkidama, uma bomba de energia espiritual gerada pela coleta de Ki de cada ser vivo do planeta Namekusei. É uma das imagens mais bonitas e emocionantes do anime. Goku de braços abertos, com uma esfera luminosa crescendo acima da cabeça, absorvendo a energia de tudo ao redor. Eu, você, seu primo e todos que aqui estamos assistindo este vídeo, levantamos as mãos para dar energia a Goku. Está chegando! É isso aí! Que chegue toda essa energia! Matem tudo! Caraca, velho, é muita nostalgia. Eu assisti tudo isso para poder fazer esse vídeo. E vou falar para vocês, galera. A sensação é sempre a mesma. É muita loucura isso, velho. Então Freeza é atingido. A explosão é gigantesca. Por um momento, parece que tudo tinha acabado. Kuririn e Gohan chegam a ficar felizes, mas não por muito tempo. Freeza ressurge das cinzas, ferido, humilhado e furioso. Ele levanta Kuririn no ar com telecinese e Kuririn simplesmente não consegue fazer nada. Com toda a frieza e humilhação, Freeza explode Kuririn. Kuririn, não! Pare já com isso, Freeza! O melhor amigo desde a infância, companheiro de treinamento do Mestre Kami, o homem que estava ao lado do Goku desde o começo de tudo, acabou de ser morto bem na sua frente. A transformação. Eu me lembro na época em que assisti. Claro, eu não assisti quando lançou, mas quando eu assisti pela primeira vez, eu fiquei louco de raiva, galera, pelo Freeza estar vivo, louco por ele ter matado o Kuririn. E também tava louco pela destruição que a transformação do Goku tava causando. Eu só pensava uma coisa, lá vem muito poder. E então começa, o Ki dele explode para fora como uma tempestade. O chão, rochas flutuam, o céu muda de cor. Tudo ao seu redor se afasta como se a própria física tivesse medo. O cabelo, sempre preto, sempre caído, sempre o mesmo desde o primeiro episódio, começa a se erguer. Cada fio se levantando lentamente, como se estivesse acordando, e então muda de cor, dourado, brilhante, uma luz que não existia antes naquele universo. Os dois olhos, isso é o que mais impacta quem vê pela primeira vez. Os olhos pretos e expressivos de Goku que a gente conhece somem. No lugar, verdes azulados, frio, penetrante. Não é raiva, é algo além da raiva. É determinação absoluta, numa frequência que nenhum ser humano ou Saiyajin acessou antes. A aura dourada pulsa ao redor do corpo inteiro. A trilha sonora entra, aquela melodia que qualquer brasileiro de uma certa geração reconhece instantaneamente. A música do Shunsuke Kikuchi, que virou sinônimo do poder supremo na memória afetiva de uma geração inteira. Freeza, que nunca recuou de nada, que destruiu planetas por diversão, que matou a raça Saiyajin inteira sem pestanejar, dá um passo para trás. Acho melhor você se acalmar, assassino miserável. A lenda que Freeza tanto tentou apagar, destruindo um planeta inteiro,
acabou de acordar, na forma de um homem que foi mandado para a Terra bebê, que cresceu caindo de uma pedra e perdendo a memória, que passou a vida inteira sendo gentil demais para ser um guerreiro de verdade. Esse homem acaba de se tornar a coisa que o ser mais poderoso do universo sempre teve medo de encontrar. Surgiu ali pela primeira vez na obra de Dragon Ball Z, o Super Saiyajin. Eu fiquei muito hypado, galera, enquanto assistia de novo. Me senti criança assistindo na sala da casa da minha avó, na televisão pequena, naquela de tubo. É muito bom, galera. Dizer que sua infância foi moldada por esse tipo de cultura é motivo de orgulho. Me diz você se esse som não te deixa nostálgico. Encerramento e legado. Dragon Ball Z chegou no Brasil em 1994 pela TV Globo e depois migrou para a SBT. Durante anos foi um programa mais assistido por crianças e adolescentes. Gerou uma geração inteira de fãs que hoje são adultos, que têm filhos e que sentaram ao lado de seus filhos para assistir de novo. A estética do Super Saiyajin se tornou sinônimo de poder em toda a cultura pop. Cosplays em todo o mundo, memes que nunca morreram, referências e músicas, filmes, séries e jogos. Tudo tem raiz naquele episódio de 1991. Mas o que realmente importa não é o impacto cultural, é o que a cena representa emocionalmente para quem cresceu assistindo. Goku foi mandado embora do próprio planeta quando bebê, cresceu sozinho, sem memória de onde veio, foi subestimado por Raditz, seu próprio irmão, foi chamado de fraco por Vegeta, foi alvo de desprezo por Freeza, que considerava os Saiyajins uma raça inferior. E esse homem, gentil, um pouco ingênuo, sempre sorrindo, chegou ao limite. Não por ambição, não por ego, pela dor de perder alguém que amava. E quando chegou ao limite, ele não quebrou, ele evoluiu. O Goku não virou Super Saiyajin porque era forte, ele virou porque amava demais para desistir. Se você cresceu com Dragon Ball Z, deixa nos comentários a cena que mais te marcou. E se você tem alguém que nunca assistiu, manda esse vídeo para essa pessoa agora. Não importa a idade, essa história vale para qualquer um. Então já aperta o botão de super inscrição e o super like e vamos juntos bater a meta de 1000 inscritos. Obrigado Elite Core por ficar até aqui e arrivederci! Yeah, I'm so fresh like the morning, mouth wide open like